pôs no centro do sistema financeiro pessoas que trabalharam a vida inteira em bancos multinacionais. Inclusive o Maluf. O Manteiga é um gênio internacionalmente. Ele fez a sua gestão com a competência que fez o Brasil crescer o que cresceu e que elegeu a nossa presidente Dilma com base em conceitos liberais. Não há mais saída para isso. O presidente do Banco Central permaneceu mesmo. O Woody Allen diz uma frase que eu adoro. Eu li num cartão postal uma vez fora do Brasil, comprei o cartão e guardei. É qualquer coisa como assim. Deus morreu, referência a Jesus Cristo. Freud morreu. Einstein morreu e eu não me sinto muito bem. O que isso quer dizer com isso? Né? Nós não temos mais religião, nós não temos mais ideologias, nós não temos mais discussão entre ciência e religião. A coisa está toda misturada. Eu acho importante, porque vocês falavam, por exemplo, na queda dos paradigmas de esquerda. Só quero retomar algo para poder explicar melhor o que eu estou dizendo desses paradigmas. Que nós sabemos que no século XX nós tivemos 3 grandes anti-humanistas, que eu gosto sempre de lembrar. O primeiro deles foi o fascismo, o nazismo e o Mikado, que dizia que as etnias eram mais importantes que as pessoas. O segundo foi o estadismo soviético, que nós não sabemos nem fazer uma leitura de se isso foi algum comunismo, né? Esse estadismo soviético dizia que o Estado era muito maior do que as pessoas. E um terceiro, que é o único que continua, que é o neoliberalismo, onde o mercado, o comércio é muito mais importante do que as pessoas. Me parece que isso tudo vai nos levar a um momento de ruptura, inclusive da afirmação de direita, quando nós perdemos a relação de esquerda e não podendo fazer essa relação com a esquerda, se perde também a própria identidade de quem é direita. Sobre isso eu gostaria de falar logo depois do intervalo, tá certo? Voltamos daqui a pouco, até mais. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71. Abatedouro Recanto do Vale, produtos com alto padrão de qualidade. Frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. Voltamos com o programa Opinião, recebendo Stefane Bonfiglio, professora universitária e advogada, Giovanni Lucia, advogado e conselheiro da OAB, e Edson Kober, presidente da OAB Advogado. Nós falamos a respeito, ao terminarmos o bloco, destas quedas de paradigmas de esquerda e a afirmação de um modelo muito mais neoliberal do mercado, de políticas reguladas por esse mercado. O que nós vemos também, não só esses paradigmas de esquerda começaram a quebrar, os da direita também, porque eles ruíram naquela ideia de um Estado extremamente liberal, livre, que não ia legislar sobre quase nada e o mercado se adonaria de tudo. Essa direita, inclusive, vocês vão lembrar
que até a época da redemocratização do país, o discurso era bem distinto dos discursos de esquerda. Inclusive, quando nós vimos as primeiras eleições, onde o Lula participava, nós poderíamos até identificar pelos discursos quem era da direita e quem era da esquerda. Hoje nós não conseguimos mais. Inclusive, eles são tão parecidos, tão próprios, né, de um sistema todo no Brasil que está massificado, que chega a preocupar. Edson, este empobrecimento da política brasileira tem a ver com o empobrecimento intelectual do povo brasileiro? Eu não tenho não do povo brasileiro, eu acho, é o mais das suas lideranças. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, eu acho que nós temos uma população que às vezes, inclusive para tratar algum assunto do dia a dia que sai na imprensa, há uma dificuldade muito grande de contrapor aquilo. E às vezes a gente deixa passar um tempo até esfriar aquilo para acalmar, para a gente dizer, olha, eu queria dizer isso para ti naquele momento, não, né? Porque a voz da mídia, ela tem uma importância maior do que a minha opinião, muitas vezes, ou dos colegas que estão aqui naquele momento. Parece que ela está acima daquilo. Um exemplo que eu vou levar agora é sobre quando aconteceu o problema com o Domingos Strauss-Kahn. Foi um horror o que fizeram com aquele homem e que pode ter acontecido. Naquele momento, dentro da minha casa, eu questionei, olha, calma aí. Depois deu aquele revertério todo que deu. E já se fez com inúmeras celebridades isso no mundo. Então eu tenho um certo receio num determinado momento. Mas o que eu acho, por tudo que eu vi, acompanhei, militei na esquerda, certo? Tive sempre simpatias, tenho um pensamento social. O que eu aprendi com comunistas é o seguinte, o radicalismo, ele é uma coisa muito perigosa, certo? Eu aprendi com um comunista uma vez e nunca mais esqueci, ele disse o seguinte, uma frase, eu tenho medo dos radicais porque esses mudam de ideia muito fácil. E isso é uma verdade comprovada. Aquele que é muito mais condescendente, muito mais equilibrado, ele costuma manter aquele seu procedimento. E o que a gente percebia dentro da militância de esquerda, muitas vezes, hoje se percebe isso, era um discurso fácil, normalmente fundamentado nas conquistas que teriam tido, e não vou dizer que não é uma conquista, mas é uma outra discussão sobre a Revolução Soviética, enfim, para discutir isso, e depois se distorceu, na verdade, ou a leitura do Marx foi mal feita, ou a chegada ao poder deslumbrou algumas pessoas e fizeram, o Marx não falava em estatismo, falava em controle social dos meios de produção, né? E aí estatizou e deu esses problemas todos. Mas o que eu acho é que o nível intelectual de conhecimento da estrutura do mundo era muito um conhecimento de ouvido, não de leitura de profundidade das correntes políticas do que realmente aconteciam no mundo, a estrutura disso. Então, se chega ao poder daqui a pouco, se critica quem está no poder, né, veementemente se critica, e chega ao poder sem conhecimento das regras que regulam aquele poder, e começa a se fazer um monte de coisas que lá na oposição não se fazia e é obrigado a fazer por regramentos jurídicos que tem, que impedem de fazer, de controle inclusive, né, para se fazer, e começa a ter uma posição quase parecida com quem estava no poder de direita. E eu tenho impressão, eventualmente, de que isso nunca foi diferente. Nunca houve condições para que todas as pessoas pensassem com profundidade acerca de qualquer coisa. De política, de religião, de moral, de ética. Há sempre alguém determinando o que a maioria das pessoas vai pensar. Deva pensar. Deva pensar. Ou mesmo que não pense, deva se comportar conforme. Quer com censura à imprensa, quer com agrados à imprensa, quer com manipulação então, à mídia em geral. O que muitas vezes, e eventualmente eu posso estar sendo pessimista a respeito da humanidade, eu acho que nunca houve diferença, David, nunca houve diferença. Não há diferença entre o cidadão ser conduzido ao voto por meio da beleza do candidato, da mídia, da propaganda, do palanque com o espetáculo, do show. Não há diferença entre esta condução e a condução que é feita até hoje no Nordeste, que é colocar as pessoas dentro de um caminhão, levar lá e diga vote no fulano. Na realidade, a massa sempre foi manipulável. E daí, vamos sair da esfera política e vamos para outra esfera qualquer. As pessoas, muitas vezes, não têm suporte intelectual, não têm educação, não tem como estar pensando intelectualmente, desenvolvendo lá
pensamentos cognitivos, com um trabalho de 12 horas por dia. Eu ouço muito assim, Edson, escuto muito na rua. O cidadão, quando viaja com clientes, quando conversa com o taxista, normalmente o que se segue a um comentário do último escândalo político é: qual é a diferença que isso vai fazer na minha vida? As pessoas sequer compreendem que isso tem importância, sim, na sua vida. E eles pensam que mas aí a Stefani coloca uma questão, David, eu estou te interrompendo aí, quando ela fala nessa questão do trabalho do dia a dia. E quando a gente entra naquela polêmica de redução do jornal de trabalho. Mas eu não quero entrar nesse assunto, para que as pessoas compreendam isso. Inclusive, um pensador italiano esteve esses dias fazendo uma palestra, ele escreveu o livro O Ócio Criativo, em Foz do Iguaçu, para empresários. E uma frase que marcou, que eu li uma reportagem dele na Zero Hora, mas isso é uma outra discussão que está surgindo no mundo agora. E ele disse o seguinte, olha, não tem condições de ser criativo quem trabalha 12 horas por dia. E é uma verdade, né? A gente sabe disso. Mas assim, o que eu quero voltar é o seguinte, o nível intelectual, e hoje o que a Stefani fala é o seguinte: o que eu acho lamentável, e é papo de botequim de esquina, e eu tenho procurado me afastar um pouco disso, é assim, um partido está na oposição hoje no governo do Estado, quem está na oposição é aquele